Prezados alunos, é com muita satisfação que dou boas-vindas a vocês aí ao curso de Farmacologia da Faculdade de Medicina das Ciências Médicas de Minas Gerais, né? Eu sou o professor Lucas, estarei com vocês aí ao longo desse semestre, na disciplina. Hoje vamos iniciar aí o conteúdo de farmacologia e vamos dar aí o pontapé inicial ao estudo dessa disciplina que é tão gostosa e tão importante para vocês. E nós vamos começar hoje, sobretudo, com o estudo da farmacocinética. Bons estudos! Antes de iniciar a aula, eu gostaria então de dar uma contextualizada no tema, né? Falar um pouquinho sobre a farmacologia e o que a gente vai abordar ao longo desse semestre aí, nesse conteúdo tão importante para vocês, que é o estudo dos medicamentos, né? Toda vez que a gente pensa em um medicamento, e olhando aí para essa imagem, é possível então identificar, né, inferir que hoje o nosso dia a dia ele se tornou uma doença. Então acordar é uma doença, dormir é uma doença, almoçar, comer é uma doença, brigar com alguém é uma doença, ficar triste é uma doença, né? Então a indústria farmacêutica ela tem mostrado para a gente, né, cada vez mais o quão dependente nós somos de um medicamento. Então a gente precisa de um medicamento para dormir, a gente precisa de um medicamento para acordar, a gente precisa de um medicamento para se sentir bem. Então hoje a gente passou a recorrer mais aos medicamentos como fruto de bem-estar do que necessariamente com o seu uso correto, que seria para o tratamento de alguma doença, né? Então nesse sentido eu coloquei essa imagem para que vocês possam identificar, né, que a maioria das pessoas fazem o uso muito incorreto desses medicamentos e que nós, né, como aí bons profissionais da saúde, nós temos que sempre orientar essas pessoas no uso correto desses medicamentos, né? Então, ao longo da vida, a gente vai acumulando várias estruturas químicas dentro do nosso organismo, né? Vocês vão entender isso, que muitos medicamentos demoram muito tempo para serem eliminados aí do nosso corpo. O que isso pode interferir no nosso metabolismo, quais são os riscos que a gente tem, né, associado ao uso desses medicamentos e o porquê que a gente recorre então a esses medicamentos o tempo todo. Ao longo desse conteúdo todo que a gente for abordando aí na disciplina, vocês vão perceber que existem várias formas farmacêuticas, né? Então, coloquei essa figura aí também para que vocês possam identificar que a gente tem comprimido, tem cápsula, tem supositório, tem medicamento injetável, intravenoso, intramuscular, né? Nós temos medicamentos aí de variadas formas, de cápsulas diferentes, de várias apresentações diferentes, né? E cada um desses medicamentos também, eles têm uma justificativa para que eles sejam apresentados dessa forma. Então, se um medicamento ele é encapsulado, ele tem uma justificativa. Na maioria das vezes, essa cápsula faz com que esse medicamento ele passe intacto ali pelo estômago e chegue até o intestino onde ele precisa ser absorvido, né? Vocês vão entender que dependendo também das características físico-químicas de cada um desses fármacos, né, ou dessas estruturas químicas, algumas formas farmacêuticas são mais bem proveitosas do que outras, né? Ou algumas formas farmacêuticas têm aí uma certa facilidade de acesso quando comparada às outras. E dessa forma, claro, a gente também pensa na biodisponibilidade. Existem algumas formas farmacêuticas que oferecem mais biodisponibilidade, uma biodisponibilidade maior, ou seja, aquela quantidade de medicamento que chega no local para fazer o efeito, quando comparada a outros especificamente, né? Todo medicamento ou todo fármaco, ele é então uma estrutura química. E essa estrutura química, ela tem vários grupos funcionais ali formando ela, né? E também é essa estrutura que será responsável aí pelo efeito farmacológico de cada medicamento. É claro e evidente que quando a gente considera uma estrutura química, essa estrutura química ela é totalmente reativa. Então, dentro dela, né, ou em alguma região dessa estrutura química, a gente tem um local, que é um sítio de ação, que é aquele que vai interagir com alguma região, alguma parte do nosso organismo, para que esse medicamento, então, tenha o seu efeito. Então, considerando essa estrutura química, nós temos que pensar, claro, né, qual que é a parte dessa estrutura que interage com o nosso organismo, quais são as características dessa estrutura, características físicas e características químicas, né? Como que ela se organiza para que esse efeito, então, ele aconteça dentro do nosso corpo.
Essa parte inicial da farmacologia, ela vai ser abordada em dois grandes conteúdos, em dois grandes tópicos, né? Primeiro a gente vai falar de farmacocinética e a gente também vai falar de farmacodinâmica em um segundo momento. Quando a gente entrar no conteúdo de farmacodinâmica, vocês vão entender que esses medicamentos eles precisam interagir com algumas estruturas no nosso corpo, né? Porque como que o medicamento sabe aonde que ele tem que ir? Como que o medicamento para dor, por exemplo, sabe que a gente tem dor de cabeça ou que a gente tem dor no pé? Porque às vezes a gente toma o mesmo medicamento para variados tipos de dor, né? Mas como que esse medicamento diferencia esses tipos de dor? Será mesmo que ele é capaz de fazer uma distinção entre esses tipos de dor? Ou será que ele se liga a uma estrutura específica capaz de diminuir uma dor central, por exemplo, né? Então a gente vai entender que existem alguns alvos farmacológicos, né? Então, dentre esses alvos farmacológicos, os principais são os receptores, né? Que têm características físicas e químicas capazes de interagir com estruturas específicas, que são os medicamentos, os fármacos, e nesse sentido, então, desencadeando o seu efeito farmacológico, seu efeito terapêutico, né? Esses fármacos eles ainda podem interagir também com outras estruturas, com enzimas, proteínas, receptores, como eu acabei de falar, com transportadores, né, com bombas, e a gente vai falar sobre isso aí ao longo das aulas de farmacologia. Todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre o termo farmacologia, esse termo ele vem do grego, né, por uma distinção muito lógica aí, por uma classificação interessante, né, no qual a gente tem duas palavrinhas, farmaco e logos, né, que formam aí essa estrutura básica da farmacologia. Na verdade, então, a gente está falando de um estudo de fármacos, né? E é exatamente isso que vocês vão ver aí ao longo da farmacologia. Nós vamos estudar como que esses medicamentos entram no nosso organismo, como que esses medicamentos são capazes de desencadear efeitos terapêuticos no nosso corpo, quais são as estruturas responsáveis por esses efeitos e, claro e evidente também, né, como que o nosso corpo reage à entrada desses medicamentos, né? Como que o nosso corpo reconhece esses medicamentos. E também, quando a gente fala de farmacologia, a gente tem que pensar não só num efeito terapêutico, mas também num efeito tóxico. E a gente também vai falar sobre isso, né? Então, farmacologia é o estudo da interação das drogas com o nosso organismo, né, ou com os organismos vivos. E também é nessa disciplina que a gente também vai estudar aí as propriedades desses medicamentos e os seus efeitos nos seres vivos. Como que esse efeito terapêutico, então, ele se estabelece no nosso organismo. E ainda, né, vocês vão perceber que na farmacologia nós temos alguns conceitos importantes que a maioria das pessoas fazem aí uma certa confusão, né, porque são termos muito parecidos, acabam sendo até sinônimos, né, e a gente precisa classificar e caracterizar cada um deles. O primeiro que a gente vai falar aqui é o termo droga, o conceito de droga, né? Vocês com certeza já observaram que o local que vende medicamento se chama drogaria, mas porque na verdade a gente está trabalhando com droga. Mas saibam fazer uma distinção entre drogas ilícitas e drogas lícitas, né? Então, quando a gente fala de droga, a gente está falando então de qualquer substância que seja capaz de causar alguma alteração no funcionamento biológico de acordo com suas ações químicas. Porque eu também já mostrei para vocês que todo medicamento ele é uma estrutura química potente, capaz de interagir então com alguma região do nosso corpo e desencadear um efeito farmacológico. Só que, no entanto, vocês também já devem ter observado em algumas bulas, e todo mundo comenta, né? Médico, farmacêutico, enfermeiro, a vizinha, né? Que todo medicamento também tem efeito colateral, tem efeito adverso, né? E quando a gente fala, então, de um efeito benéfico, a gente está falando de um efeito terapêutico, ou de um efeito que é benéfico para o nosso organismo. Nesse sentido, essa droga ela passa a ser chamada então de fármaco, ou seja, é uma estrutura química que é capaz de causar uma alteração no nosso funcionamento biológico, gerando dessa forma um efeito benéfico, um efeito terapêutico. Isso é o que a gente vai estudar dentro da farmacologia. Atrelado a isso, né, e por outro lado, nós temos aí o que a gente chama de efeito adverso e de efeito colateral.
E quando a gente pensa nesse efeito adverso, né, que seria uma alteração no funcionamento biológico para um lado ruim ou tóxico, né, a gente chama essa droga então de agente tóxico. E aí isso é o que vocês vão estudar lá na toxicologia. Então, na farmacologia ou no estudo dos medicamentos, nós temos essas duas grandes áreas também. A farmacologia, que vai estudar os efeitos benéficos, mas claro que a gente também fala de todos os efeitos colaterais, de todos os efeitos adversos, e a toxicologia, que aborda mais profundamente esses efeitos tóxicos aí associados aos variados tipos de droga que a gente tem. Uma coisa importante aí, que tem que ficar claro para vocês, que existem dois termos, né, que são muito utilizados. Efeito adverso e efeito colateral. Vocês já pararam para pensar qual que é a diferença entre esses dois? O efeito colateral, ele está associado aos efeitos que se esperam que possa acontecer com o uso daquela droga, né? Que já são esperados aí de vários estudos que foram feitos com esse medicamento, e se observou que aquela estrutura química também pode interagir com outras regiões do nosso corpo, gerando efeitos indesejados, mas que são conhecidos. Já o efeito adverso é aquele efeito que não consta, né, geralmente nos estudos aí farmacológicos daquela droga, só que podem ocorrer com algumas pessoas, como reações de hipersensibilidade, por exemplo, como as alergias, né, e alguns outros efeitos aí que são mais raros e menos comuns, certo? Pensando aí no conteúdo que a gente estava falando anteriormente, né, sobre efeito benéfico e um efeito adverso, né, um efeito tóxico, uma grande dificuldade de vocês enquanto médicos, né, ou o maior desafio de vocês aí na profissão é prescrever algum medicamento que seja bom o suficiente para o alívio dos sintomas do paciente ou para a cura da doença do paciente, mas que de certa forma ofereça o menor risco possível. E dentro desse conceito, né, a gente sempre avalia o risco-benefício, ou seja, todo medicamento ele vai causar algum problema tóxico para aquele paciente, mas existem riscos que são aceitáveis, ou seja, né, é aquela probabilidade de que um efeito ou dano ele possa ser tolerado então por um organismo. De certa forma, né, que o benefício real trazido aí pelo uso daquela substância, daquele fármaco, daquela droga, daquele medicamento, seja maior do que o seu risco. Então, todas as vezes que vocês forem prescrever um medicamento, a gente precisa avaliar o risco-benefício. Lembrando que existem fatores que estão sempre associados à estrutura química do medicamento, mas também existem fatores que vão estar associados ao organismo do paciente. Nós temos metabolismos completamente diferenciados, então cada pessoa ela é única, ela é singular. Então a gente precisa levar em consideração o seu metabolismo, a sua estrutura corporal, né? E a forma como esse corpo reage na presença de um medicamento específico. Dentro da farmacologia, existem alguns conceitos importantes que precisam ser muito bem classificados e caracterizados e também diferenciados, porque existem algumas diferenças sutis aí entre eles que a gente precisa discutir, tá? Então a gente vai começar com o fármaco, né? O fármaco, ele é então uma droga que tem aí uma estrutura química, como a gente já discutiu, né? Que passou por vários estudos e são conhecidos os seus efeitos no nosso organismo. E claro, esse fármaco ele tem como finalidade o uso dele para um efeito benéfico, como alívio de uma dor, por exemplo, ou diminuição de uma inflamação. Só que, no entanto, né, esse fármaco ele pode causar também um efeito diferente. E aí a gente entra na terminologia de droga, né? Porque a droga, então, é caracterizada como qualquer substância que cause alguma alteração no funcionamento do nosso organismo com ou sem intenção benéfica. Isso se diferencia do fármaco, que é utilizado aí com uma intenção benéfica, né? Nesse sentido, a droga ela pode ser alguma alteração, por exemplo, a nível circulatório, como aumento ou diminuição da pressão arterial, estímulos cerebrais, por exemplo, né, que podem causar aí alucinação, né, como as drogas ilícitas, por exemplo, ou qualquer alteração causada em qualquer sistema do nosso corpo, né? Essas alterações podem ter efeitos tanto benéficos quanto maléficos.
Então, nesse sentido, é diferente do conceito de fármaco. Por outro lado, nós temos aí os medicamentos. E o que são esses medicamentos, né? São produtos, então, feitos a partir desses fármacos que a gente acabou de discutir, que têm como objetivo um efeito benéfico. São produzidos, então, para fins comerciais, né, com finalidade terapêutica. Então, é o que a indústria farmacêutica vende. E por isso, né, a sua produção ela é muito bem controlada, existem normas e controle de fabricação. E quem faz esse controle aqui no Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a gente chama de Anvisa. E todos esses medicamentos passam por uma supervisão de processos de produção por um farmacêutico, certo? Já o remédio é um pouco diferente do medicamento, e a gente utiliza muito esse termo remédio o tempo todo, né? Mas o que é remédio? Remédio é um conceito muito mais amplo, porque ele engloba qualquer coisa que faça com que o indivíduo se sinta melhor. Então, desde um medicamento até uma massagem, uma fisioterapia, um abraço, uma crença, uma bênção, né? Isso é caracterizado como um remédio. Uma preparação caseira, por exemplo, né? Que não é medicamentosa, mas é caseira, como um chá, uma compressa, também pode ser considerado um remédio. Então, ou seja, são os benefícios ao indivíduo trazidos de variadas formas e não necessariamente por uma estrutura química produzida seguindo uma legislação, como no caso de um medicamento aí, certo? E aí finalizamos com o princípio ativo. E o que é o princípio ativo, né? É aquela substância que exerce o efeito farmacológico. Então, o medicamento, ele é produzido com vários adjuvantes, né? Ou seja, com vários ingredientes. E um deles, né? Uma daquelas substâncias da sua composição, que é o princípio ativo. Ou seja, aquele que vai conseguir exercer algum tipo de ação no nosso organismo. Agora vamos começar a falar um pouquinho aí sobre as drogas no nosso organismo. E aí a gente vai entrar dentro dos princípios farmacodinâmicos e dentro dos princípios farmacocinéticos. Todas as vezes que vocês ouvirem o termo farmacodinâmica, é aquilo que o medicamento faz sobre o nosso organismo, ou seja, a ação da droga sobre o nosso organismo. Então, depois que aquele medicamento entrou, venceu todas as barreiras, ele chegou até o seu local de ação, o que ele faz para promover aquela resposta ou aquele benefício para o nosso organismo, né? Por outro lado, e que vai ser tema da aula de hoje especificamente, a gente vai falar sobre os princípios farmacocinéticos, ou seja, como que o nosso corpo reage sobre a droga. Então, a ação do corpo sobre a droga, sobre o medicamento, sobre o fármaco. E a farmacocinética, então, ela é dividida em 4 grandes tópicos. Absorção, ou seja, como que esse medicamento é absorvido pelo nosso corpo, quais são os fatores que influenciam ou prejudicam a absorção desse medicamento, o processo de distribuição, porque esse medicamento, a partir do momento que ele é absorvido, ele precisa ser distribuído, que ele precisa chegar até o local de ação dele para poder exercer o efeito. Como que ele é biotransformado, vocês vão entender esse termo, né? Porque os medicamentos eles têm estruturas químicas diferentes. Às vezes, o medicamento que você toma não é o ativo, ele precisa passar por uma transformação no nosso corpo e se transformar dessa forma em uma estrutura ativa, ou alguns medicamentos que têm uma característica que, de certa forma, prejudica a sua eliminação, então ele tem que ser biotransformado para que ele seja eliminado, e aí a gente entra na eliminação, né? De que forma esses medicamentos podem ser eliminados pelo nosso organismo. Então a gente vai falar sobre eliminação através da urina, das fezes, do suor, e de certa forma englobar todos esses termos e, claro, também correlacionar cada um deles. Esse termo farmacocinética, ele vem do grego, kinetos, que significa móvel, né? Então, a farmacocinética ela estuda o caminho percorrido pelo fármaco no organismo animal. E, por definição, farmacocinética, então, é o estudo do movimento de uma substância química, nós já falamos aí de fármacos, de drogas, em particular, um fármaco especificamente, no interior de um organismo vivo aí, propriamente dito. Então, quais são as etapas
né? Ou quais as barreiras que esse medicamento tem de passar para que ele seja absorvido, distribuído, biotransformado e eliminado dentro do nosso corpo. Ou seja, como que esse medicamento então se movimenta dentro do nosso organismo e qual que é o caminho percorrido por ele. Como eu já havia dito anteriormente, o estudo da farmacocinética ele é dividido em 4 etapas: absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Nessa aula, especificamente, a gente vai falar sobre absorção de medicamento, quais são os fatores que podem interferir na absorção, e na próxima aula a gente vai falar sobre distribuição, biotransformação e eliminação. Então, a passagem da droga do seu local de administração para o plasma, a gente chama isso de absorção. E dependendo do tipo de forma farmacêutica, essa absorção também ela é diferente. E algumas formas farmacêuticas nem passam por essa etapa de absorção, como é o caso das drogas administradas de forma intravenosa, né? Por outro lado, quando a gente pensa dessa droga no plasma, ela precisa passar para o tecido ou para o local onde ela vai fazer a sua ação. Então, nesse sentido, a gente entra nessa terminologia distribuição. A droga que está no plasma, ela já pode ser eliminada, né? Ou até os seus metabólitos aí serem eliminados de forma direta pela urina, fezes e bile, por exemplo, sem passar pelas etapas de distribuição ou de metabolismo. Alcançando então o tecido, né? Essa droga ela pode sofrer um metabolismo local ou um metabolismo exercido aí pelo fígado, a gente vai falar sobre isso. E esse metabolismo, então, ele corresponde a essa terceira etapa que a gente chama de biotransformação. A droga, após fazer o seu efeito, então, né, e ser biotransformada, essa droga ela será eliminada, porque ela não pode ficar muito tempo no nosso organismo, porque além de efeito terapêutico, a gente também tem efeito tóxico, né? E nesse sentido, a gente chega a essa quarta etapa, que é a eliminação. Então, aqui a gente vai englobar todas essas etapas da farmacocinética, né? De forma que vocês vão entender que todas elas se correlacionam. Então, a gente vai começar aqui ó, pela dose do fármaco. Então, essa dose desse medicamento ou desse fármaco, ela já é pré-estabelecida, né, por estudos científicos aí, que mostram que aquela dose, aquela concentração de fármaco é suficiente para fazer um efeito esperado, né, e de certa forma é segura, é uma dose que a gente utiliza de forma segura. E essa dose do fármaco ela é administrada então de variadas formas farmacêuticas. E esse fármaco, esse princípio ativo que está dentro dessa forma farmacêutica, ele precisa ser liberado e depois que ele é liberado, então, ele também precisa ser absorvido. Nesse sentido, depois que esse medicamento passou por essas barreiras físicas aí de absorção, né, ele chega até um compartimento central, que seria aí o nosso plasma sanguíneo, e ali ele está na sua forma livre. E aí vocês vão ver mais para frente, né, que existe o fármaco que está livre, né, então aquela concentração de fármaco livre e aquela concentração de fármaco ligada à proteína plasmática, porque esses medicamentos, então, eles são transportados aí pelo nosso organismo através da circulação sanguínea, ligado a essas proteínas plasmáticas, né? Esse fármaco livre, ele pode sofrer um metabolismo direto aí, que a gente chama de metabolismo de primeira passagem pelo fígado, né? Após esse metabolismo ele ser excretado ou ser transformado em alguns metabólitos que são ativos também e ser excretados, né? Esse fármaco livre, ele pode chegar até o seu local de ação terapêutica, de forma que ele se ligue aos seus receptores, e só o fármaco livre é aquele que está exercendo o efeito, né? Aquele fármaco que está ligado à proteína plasmática, ele vai precisar ser desligado para ele poder fazer o seu efeito. Então, é como se a proteína plasmática exercesse um mecanismo de liberação controlada de fármacos no nosso corpo, né? Existem alguns fármacos que, pelas suas características físico-químicas, como por exemplo um fármaco que é muito lipossolúvel, né? Então ele tem tendência a se armazenar no nosso organismo, nos nossos reservatórios teciduais, como tecido adiposo, né? Então esse medicamento também, uma porção desse medicamento pode ir para os reservatórios teciduais.
e outra porção desse fármaco livre também pode chegar até locais de ação inesperados, né? Então interagirem com outros tipos de receptores ou outras estruturas do nosso corpo, capazes então de exercer um efeito não inesperado, uma reação adversa, um efeito colateral. Então aqui a gente falou de uma forma bem distinta aí de cada um dessas etapas, né, da farmacocinética. Então a gente falou sobre a absorção, esse processo de distribuição do fármaco que se dá a partir do compartimento central, o seu processo de biotransformação e metabolismo, né, exercido aí sobretudo e principalmente pelo fígado, e a etapa final aí que seria a excreção desse medicamento ou dos seus metabólitos. O termo absorção, então, por definição, nada mais é do que a transferência de um fármaco do seu local de administração até a corrente sanguínea, até o plasma sanguíneo. E essa absorção ela vai depender, então, da velocidade e da eficiência com que esse processo acontece, né? E que vai depender, claro, também das vias de administração desse fármaco e, sobretudo, também de alguns fatores importantes aí que diz respeito à forma farmacêutica, certo? E nesse sentido, quais são os fatores que influenciam, então, a absorção? Primariamente, as características físico-químicas da substância ativa, né? Como, por exemplo, um medicamento que é hidrossolúvel ou lipossolúvel. Se ele for hidrossolúvel, ele tem mais afinidade pela água, faz uma maior interação química com a água. Já se ele é um componente lipossolúvel, ele vai ter uma maior interação aí com soluções orgânicas, com tecido adiposo, e isso interfere no seu processo de absorção e distribuição no nosso organismo, né? Por outro lado, nós ainda temos as propriedades da formulação farmacêutica, temos formulações farmacêuticas de uso oral, de uso injetável, temos aí os supositórios de uso sublingual, cada uma delas aí, né, vai fornecer um tipo de absorção diferente, vai proporcionar absorções diferentes, né, e ainda os processos fisiológicos característicos de cada paciente, né? Se o paciente tiver, por exemplo, uma insuficiência renal ou hepática, o que isso pode ocasionar aí no processo de absorção desses medicamentos, né? E, sobretudo, ainda, quando a gente pensa ali no sistema gastrointestinal desse paciente, se de certa forma esse sistema gastrointestinal desse paciente também está íntegro, né? Para favorecer aí esse processo de absorção. Então, o que pode afetar a absorção? Vocês devem estar se perguntando aí, né, depois que a gente caracterizou essa absorção, quais são os fatores principais que podem influenciar ou afetar uma absorção aí correta dos medicamentos ou dos fármacos aí no nosso organismo? Então, pensando nesses fatores que afetam, a gente tem os fatores ligados ao medicamento e fatores que são ligados ao organismo. Quando a gente pensa nos fatores, então, ligados ao medicamento, a gente tem que falar sobre lipossolubilidade, ou seja, quanto mais lipossolúvel um medicamento for, mais ele ganha em absorção, porque a gente tem que pensar que a parede do nosso trato gastrointestinal ela é formada ali por estruturas lipídicas, né? Então, quanto mais lipossolúvel um medicamento, mais facilmente ele será absorvido. O peso molecular, porque o peso molecular ele vai influenciar, né? O tamanho da estrutura química influencia, de forma que quanto menor o peso molecular, mais facilmente esse medicamento atravessa essas barreiras e é então absorvido. Pelo grau de ionização, a gente vai falar disso mais na frente, né? Ou seja, aquele medicamento que está não ionizado ou ionizado, lembrando que aquela porção não ionizada é a mais lipossolúvel, então é a melhor absorvida, porque aquela porção ionizada, né, que forma íons, ela tem uma maior facilidade em interagir com a água, e a concentração desse medicamento, né? Porque a concentração também vai interferir diretamente aí nesse processo absortivo, certo? E por outro lado, nós também temos aí os fatores ligados ao organismo. Então a gente depende do processo de vascularização do local, quanto mais vascularizado aquele local, mais facilmente ocorre o processo de absorção, da superfície de absorção, como por exemplo as microvilosidades intestinais, que aumentam aí a superfície de absorção e de contato, e sobretudo aí aos processos de permeabilidade vascular,
nos tecidos especificamente. Dentre os fatores que podem influenciar os processos farmacocinéticos, nós ainda temos aqueles relacionados ao paciente, como idade, sexo, tabagismo, consumo de álcool e uso de outros medicamentos. A gente tem que pensar aí que um paciente com uma idade já avançada em seu processo de senescência, né, ele vai perdendo algumas estruturas corporais aí, né, ou vai tendo mais dificuldade nesses processos farmacocinéticos. Quanto ao sexo, né, porque a gente tem uma diferenciação hormonal aí entre os sexos que podem interferir aí com alguns medicamentos. Tabagismo, consumo de álcool, a gente sabe que o álcool aí pode interagir com vários medicamentos, né, aumentar a degradação ou a eliminação desses medicamentos no nosso organismo, competir pela metabolização aí realizada pelo fígado desses medicamentos, né, e sobretudo medicamento com medicamento também pode ter algum tipo de interação e a gente vai falar sobre isso. Ainda existem aqueles fatores associados a estados fisiopatológicos, como as anemias, né? Disfunção hepática, de forma que a gente perca em metabolismo, doenças renais, então a dificuldade maior aí, de certa forma, em eliminar esses medicamentos, insuficiência cardíaca, alguns processos infecciosos que podem influenciar nesse processo, queimaduras, porque os pacientes queimados eles eliminam mais medicamento aí, né? Porque a queimadura ela drena muita água, então esse paciente ele é naturalmente desidratado e, sobretudo, os processos de febre que podem interferir na estrutura química dos nossos receptores. Essa figura ela representa, né, como que acontece o processo de absorção de um comprimido. Então, primariamente, esse comprimido ele será ingerido aí, né, com água. Esse comprimido ele passa por algumas barreiras físicas aí até chegar ao suco gástrico, até chegar ao estômago. Através do suco gástrico, então, ele é desintegrado e pelo processo de esvaziamento gástrico ele chega até o duodeno, onde começa o seu processo absortivo aí propriamente dito, né? A partir dessa etapa, esse medicamento ele pode seguir aí pela circulação porta-hepática, chegando até o fígado, né, na circulação hepática, sofrendo um processo de metabolização inicial, um metabolismo de primeira passagem e chegando até a circulação sistêmica. Então, como eu já havia dito, a absorção nada mais é do que a passagem do medicamento do seu local de administração até a circulação sistêmica. E aí a gente tem que pensar que ele faz todo esse caminho aí do nosso trato gastrointestinal até ser absorvido e chegar ao seu local de ação. E dessa forma ali, claro, a gente vai entrar no processo de distribuição. Mas aqui eu só quis exemplificar para vocês como que seria a absorção de um comprimido comum. Eu gostaria agora de fazer um comparativo com vocês entre os variados tipos de forma farmacêutica administrados por via oral. Então, aqui a gente tem uma cápsula, um comprimido revestido, uma cápsula contendo pellets revestidos, de droga revestidos, e o comprimido, que é o comprimido matriz aí. Vamos falar primariamente da cápsula. A cápsula ela é uma forma farmacêutica que ela existe por vários motivos. Esse fármaco ele pode ser encapsulado para promover aí um revestimento gástrico, por exemplo, para que ele chegue aí intacto até o intestino para poder ser absorvido, ou ainda porque esse medicamento ele pode ter um gosto desagradável. O mesmo ocorre com o comprimido revestido, que na maioria das vezes esse processo de eliminação do fármaco ou do princípio ativo ele vai acontecer lá no estômago ou próximo ao intestino, onde ele é absorvido. Na maioria das vezes esse revestimento ele também é gastro-resistente, no sentido de impedir a degradação desse fármaco lá no estômago, certo? E ainda nós temos aí essas cápsulas que contêm esses pellets revestidos, de maneira que a gente tem uma liberação controlada aí desse fármaco ao longo de todo o trato gastrointestinal, Então ela é uma liberação mais eficiente aí desse fármaco. E, sobretudo, a gente tem o comprimido, que ele vai sendo degradado aí também ao longo do trato gastrointestinal, e sua liberação aí, a liberação do fármaco, ela pode ocorrer em qualquer etapa aí, ou em qualquer local do nosso trato gastrointestinal. Depois, então, de caracterizar a absorção e falar sobre todos os processos que podem influenciar ou retardar aí a absorção,
Nós também devemos falar aí sobre um termo muito importante na farmacologia que se chama biodisponibilidade. E o que é essa biodisponibilidade? O próprio nome já diz, né? É a concentração ou a fração do fármaco administrado e, de certa forma, também absorvido, que consegue alcançar a circulação sistêmica, e isso leva em consideração a sua curva de concentração de acordo com o tempo. Ou seja, a partir do momento que o medicamento é absorvido, até ele fazer o seu efeito, ele tem uma concentração máxima aí no nosso sangue, né? E essa biodisponibilidade, ela vai depender, claro, da porcentagem da dose ou da concentração que chega até o sítio de ação para poder fazer o efeito, né? E isso vai depender do efeito de primeira passagem, né? Quando essa droga passa pelo fígado e já sofre algum tipo de metabolização. Quando o paciente tem algum problema hepático, como uma cirrose hepática, né? De forma a dificultar aí o processo de metabolização desse fármaco. Ou uma diminuição da vascularização do fígado, né, impedindo que esse medicamento chegue, saia aí do fígado especificamente, e o aumento da atividade das enzimas metabólicas do fígado, né, principalmente o complexo aí do citocromo P450. Então, a biodisponibilidade é aquela quantidade de medicamento que chega até o local de ação para poder fazer o efeito. Da mesma forma que existem fatores que podem influenciar no processo de absorção, também existem fatores que podem influenciar aí na biodisponibilidade das drogas que são administradas por via oral. Nesse sentido, nós temos características que são relacionadas à droga, né, como, por exemplo, a inativação antes de sua absorção gastrointestinal, ou seja, essa droga ela pode ser degradada no estômago, né, ou até chegar no intestino. Absorção incompleta, isso vai depender das suas características físico-químicas, né, de biotransformação na parede intestinal ou no próprio fígado, que é o que a gente chama de efeito de primeira passagem, metabólica. Nós ainda temos os fatores que estão relacionados à forma farmacêutica, né? E vai depender aí, então, do estado físico da droga, se é uma droga que está íntegra, de quais recipientes e veículos existem nessa droga que vão facilitar ou retardar esse processo, né? Influenciando diretamente nessa quantidade de droga que chega na corrente sanguínea ou na biodisponibilidade. Ainda fatores relacionados à interação com outras substâncias no trato gastrointestinal, como alimentos e outras drogas, e, claro, e importantíssimo aí, características relacionadas ao próprio paciente, como pH gastrointestinal, que isso também influencia no processo absortivo, motilidade gastrointestinal, perfusão sanguínea, a flora bacteriana, a estrutura se ela não está danificada, estados de má absorção, função hepática preservada, que isso também é importante, e, sobretudo, o fenótipo genético, que pode influenciar também ou, de certa forma, retardar aí esse processo de absorção e, sobretudo, dificultar aí a quantidade de medicamento que chega na corrente sanguínea, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as vias de administração e sobre a importância delas aí nos processos farmacocinéticos, né? Então, como eu já havia dito aí para vocês, a absorção ela é definida como a passagem de um fármaco do seu local de administração para o plasma. Então, é claro que a via de administração também vai influenciar o processo absortivo. E, sobretudo, é importante para todas as vias de administração, exceto a intravenosa, no qual ela já está completa por definição, já que o medicamento ele é inserido diretamente na corrente sanguínea, né? E na maioria dos casos, o fármaco, então, ele deve entrar no plasma antes de chegar ao seu local de ação para poder fazer o efeito. Agora vamos fazer um comparativo aí entre 4 tipos de vias de administração diferentes. E aí nós temos a via intravenosa, intramuscular, subcutânea e a via oral. Nós vamos fazer esse comparativo levando em consideração a concentração da droga no sangue e o tempo para se alcançar essa concentração máxima da droga aí, então, no sangue. Então, vamos começar pela via intravenosa. Então, na via intravenosa, assim que a gente administra o fármaco aí no paciente, né, a gente tem a concentração máxima dele aí no sangue e essa concentração ela vai reduzindo aí gradativamente, exponencialmente ao longo do tempo,
né, de forma que a duração do efeito ela também é menor. Embora ela seja mais rápida, ela é menor. Por outro lado, nós temos aí a via intramuscular, que é essa curvinha em verde aí, ó. E a partir do momento que a droga é administrada, ela gasta um pequeno intervalo de tempo aí para chegar até a sua concentração máxima no sangue, né? De forma que ao passar do tempo também essa concentração ela vai caindo gradativamente, mas ainda assim ela se mantém por um tempo maior quando comparada à via intravenosa. Só que, no entanto, a concentração do fármaco que chega na corrente sanguínea é menor também quando comparada à via intravenosa. Por outro lado, nós temos a via subcutânea, que é essa curvinha aí em azul, né? Que a partir do momento que ela é administrada ali, então, no tecido adiposo, né? Essa concentração aí da droga, ela tende a ser absorvida ao longo do tempo, demorando aí um tempo maior para ser totalmente absorvida e chegar na circulação sanguínea, né? A concentração que chega na corrente sanguínea também é menor quando comparada à via intramuscular e a via intravenosa, e a duração do efeito, ela dura um tempo maior quando comparada a essas duas vias anteriores, já que esse medicamento ele demora um tempo maior também para chegar à circulação sanguínea. E por fim, nós temos aí o medicamento administrado por via oral. Como eu já mostrei para vocês aí nos slides anteriores, é a via de administração no qual o medicamento tem que percorrer várias etapas, ele tem que vencer várias barreiras até chegar à circulação sanguínea, de maneira então que esse medicamento ele demora um tempo maior para ser absorvido e, sobretudo, ele faz aí também um efeito mais prolongado, até pelo fato de que ele também demora mais para poder chegar na corrente sanguínea. Então, a via que tem o efeito mais rápido é a via intravenosa, só que, no entanto, esse efeito, além dele ser mais imediato, ele dura menos. E, por outro lado, nós temos aí a via oral, que demora um tempo maior para poder fazer o efeito, mas esse efeito ele se prolonga também por um tempo maior aí, quando comparado à via intravenosa. Nesse slide eu trouxe dois gráficos para vocês, né? Todos eles aí fazendo um comparativo entre as vias de administração de medicamentos. E no primeiro gráfico aí, ele é um gráfico efeito tempo, né? E o que isso quer dizer? Aqui eu estou comparando a via intravenosa, a via de administração pulmonar, intraperitoneal e oral. Como eu já havia dito aí, né, no slide anterior, eu mostrei para vocês que a via intravenosa ela é aquela que a partir do momento de administrada, ela já começa a fazer efeito, uma vez, né, que a concentração do fármaco é jogada diretamente na corrente sanguínea, só que, no entanto, esse efeito ele dura pouco tempo. Já que esse medicamento chega muito rápido até o seu local de ação, faz o efeito, é metabolizado e também é eliminado. Nós temos aí a via de administração pulmonar, que também chega aí, né, a uma comparativa à via intravenosa, né, o efeito muito rápido e é um efeito que dura menos, inclusive menor do que a via intravenosa, porque a maioria dos medicamentos também administrados de forma pulmonar, geralmente eles são administrados para exercerem um efeito local, né, então o seu efeito também dura menos. Por outro lado, nós temos aqueles medicamentos administrados por via intraperitoneal, e aí são medicamentos que precisam passar, né, vencer algumas barreiras de absorção aí, até chegar à sua concentração aí, que faz o efeito, a sua concentração máxima. Reparem que a concentração máxima intraperitoneal é bem menor quando comparada à intravenosa, exatamente pelo fato de que precisa vencer barreiras, ou seja, a biodisponibilidade ela é menor, né? Aquela quantidade de fármaco que chega ao seu local de ação é menor, da mesma forma que a via oral. A biodisponibilidade dos medicamentos de via oral são bem menores quando comparados à via intravenosa, pulmonar e intraperitoneal. E da mesma forma, essa via oral aí, né, esse medicamento, ele demora um tempo maior para chegar até a sua concentração máxima, que é bem menor quando comparado aí às outras vias. No entanto, esse efeito ele dura um tempo maior aí, considerando a dificuldade que esse medicamento teve, né, ou que esse fármaco teve para poder chegar até o seu local de ação.
No segundo gráfico aí, né, eu estou mostrando para vocês que a via intravenosa ela tem 100% de biodisponibilidade assim que ela é administrada. Só que, no entanto, essa concentração do fármaco ela vai se perdendo gradativamente aí ao longo do tempo. Existem também medicamentos de via oral, subcutâneo ou intramuscular com biodisponibilidade de 100%, mas isso é muito raro, porque eles também têm que, de certa forma, atravessar algumas barreiras, aí, enfrentar algumas barreiras, de forma que o medicamento perde em concentração, em biodisponibilidade, e a maioria dos fármacos, então, de via oral, subcutâneo ou intramuscular, que é essa curvinha cinza, né, tem biodisponibilidade em cerca de 50%. Já que, de certa forma, eles têm uma dificuldade em ser absorvidos. Aqui eu vou fazer uma correlação entre o processo de administração do medicamento, ou seja, né, das vias de administração de medicamentos, correlacionar isso com o processo de absorção e distribuição e também com a eliminação desses medicamentos. Então, vamos começar aí pela via oral ou retal, né? A via oral ou retal, ela chega até o intestino, então a partir do momento que esse fármaco ele é administrado, né, ele consegue chegar até o intestino, onde ele é absorvido. Lá ele passa pelo sistema porta-hepático, chega diretamente aí no fígado, né, e pela bile ele pode voltar aí então para o intestino, de forma a ser eliminado pelas fezes. Ou ainda, a partir do momento que passa pela circulação porta-hepática no fígado, pode dar origem a metabólitos que serão direcionados aí para os rins, sofrendo um processo de filtração, sendo eliminados aí então na urina, né? Por outro lado, a partir do momento que esse medicamento de via oral ele chega ao fígado, ele também pode chegar até a circulação sistêmica, né? A partir do momento que ele chega à circulação sistêmica, ele pode alcançar aí, as secreções, né? Como o leite na mama, as glândulas sudoríparas, e dessa forma serem também eliminadas aí através do leite, do suor. Logo que ele é absorvido, ele pode passar direto para a circulação sanguínea e depois passar pelo fígado para sofrer metabolização, né? Então, esse medicamento de via oral ou retal, ele pode pegar várias vias, então ele pode ir intestino, fígado, rim, intestino, plasma, rim, intestino, rim, plasma, né? De forma aí que esse medicamento ele pode ganhar ou perder em tempo, em concentração, em efeito, né? Por outro lado, nós temos a via percutânea, né? Então esse medicamento ele vai ser administrado diretamente na pele, ele chega até o plasma sanguíneo, pode ir para o fígado, sofrer metabolização e ser eliminado pela urina, ou ainda alcançar aí as secreções, né? Sendo também eliminados pelo leite, pelo suor. Temos a via intravenosa, que como vocês já viram, ela é administrada diretamente na corrente sanguínea, no plasma. Da mesma forma, ela pode alcançar as secreções e ser eliminada diretamente aí pelo leite, pelo suor, ou ainda, né, ser metabolizado aí pelo fígado rapidamente, alcançando os rins também, de certa forma, sendo eliminado pela urina. Temos a via intramuscular, onde o medicamento então será administrado diretamente no músculo. Ele alcança aí a circulação sistêmica, o plasma sanguíneo, também pode chegar até as secreções, né, na mama, nas glândulas sudoríparas, sendo eliminado pelo leite e pelo suor, e diretamente pelos rins, sendo filtrado e eliminado pela urina, ou ser metabolizado aí diretamente no fígado. Temos a via intratecal, né, administrada aí no líquido cefalorraquidiano. Esse medicamento ele chega, então, ele pode chegar ali até o encéfalo, ao cérebro, né? E de certa forma alcançar a circulação sistêmica. Da mesma forma também, dependendo das suas características físico-químicas, alcançar aí as secreções, podendo ser eliminado pelo leite, pelo suor, ser metabolizado pelo fígado e pelos rins, né? Sendo eliminado aí também pela urina e pelas fezes. E nós temos aqueles medicamentos por via inalatória, né, por via pulmonar, por inalação, chegam até o pulmão, diretamente aí também, rapidamente, à circulação sanguínea, né, de forma que também podem alcançar aí as secreções, o leite, o suor, a placenta, o feto, assim como os demais também podem alcançar aí a placenta e o feto, né? Então, muitos medicamentos podem causar problema aí durante a gravidez, a gente tem que ter muito cuidado com eles, né?
e, sobretudo, aí na via pulmonar, né, inalatória, esse medicamento também ele pode ser eliminado aí através do ar expirado. Todos os estudos relacionados ao cálculo de dose para as medicações, né, para os fármacos, levam em consideração o índice terapêutico daquela população estudada, né? O índice terapêutico e o índice de seguridade ou de segurança. E o que significa isso, né? O índice terapêutico ele é a relação entre a dose letal em 50% dos indivíduos dividido aí pela dose efetiva em 50% desses indivíduos. Então, todo medicamento, para a gente avaliar a dose desse medicamento a ser administrada, né, a gente faz uma curva concentração-resposta, vocês vão fazer isso nas aulas práticas, né? A gente vai ensinar vocês a construir essa curva concentração-resposta, de maneira que a gente consegue avaliar qual que é a concentração daquele medicamento que chega até o efeito máximo, aquela concentração do medicamento que é tóxica e aquela concentração do medicamento capaz de exercer 50% do nosso efeito esperado. Dessa forma, o índice terapêutico ele é calculado levando em consideração a dose que é letal para 50% da nossa população estudada, né, pela dose efetiva em 50% da nossa população. Mas qual que é a importância desse índice terapêutico, né? Esse índice terapêutico é exatamente o intervalo de dose terapêutica que a gente pode trabalhar, porque abaixo dessa dose ou abaixo desse índice terapêutico, a gente está trabalhando com uma dose subterapêutica, que não vai exercer o efeito esperado, e acima desse índice terapêutico ou desse intervalo de dose, nós estaremos trabalhando com uma dose que é tóxica. Então, por esse motivo, a gente considera esse índice terapêutico. Mas ainda existe um índice que é mais seguro, que é o índice de segurança, né? Que nada mais é do que a razão da dose que é letal para 1% da nossa população, dividido aí pela dose que é efetiva em 90% da nossa população. Ou seja, seria um intervalo de dose que, embora muito pequeno, oferece muita segurança porque mata pouco da nossa população, né? Então tem um efeito tóxico em pequena porcentagem da nossa população e tem um efeito máximo na grande maioria da nossa população. A maioria dos medicamentos que a gente trabalha hoje, que vocês vão prescrever, eles levam em consideração o índice terapêutico, mas alguns deles também levam em consideração o índice de segurança. E a partir então do índice terapêutico, né, que a gente calcula a janela terapêutica, ou seja, é exatamente aquele intervalo de dose que a gente pode trabalhar. Suponhamos então que o medicamento tenha um índice terapêutico que vai aí uma janela terapêutica de 20 miligramas a 2 gramas daquele medicamento. Ou seja, abaixo de 20 miligramas a gente tem uma concentração que é subterapêutica, no qual a gente entra em subterapia, ou seja, a menor concentração que gera um efeito, então abaixo dela a gente tem uma concentração subterapêutica, e acima de 2 gramas esse medicamento passa a ser tóxico. Então, a gente tem concentrações que são potencialmente tóxicas. É o caso, por exemplo, do paracetamol. O paracetamol acima de 4 gramas ele é extremamente tóxico para o fígado. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com esse intervalo terapêutico, com essa janela terapêutica. Então, janela terapêutica é o intervalo de dose que vai entre a menor concentração geradora de um efeito até uma concentração potencialmente tóxica. Então, abaixo da janela terapêutica, eu tenho um efeito subterapêutico e acima dessa janela terapêutica, eu tenho um efeito tóxico. Qual seria, então, a aplicação da farmacocinética na clínica médica? Então, primariamente, a gente tem que entender sobre o produto farmacêutico que a gente está trabalhando, sobre a forma farmacêutica, a via de administração desse medicamento, como que ocorre a liberação desse medicamento, a desintegração dele, sobretudo aí para os medicamentos administrados por via oral, né? A dissolução dele, que se dá através de uma dispersão molecular. Devemos considerar a biodisponibilidade, ou seja, aquela concentração de fármaco que chega até o local para poder fazer o efeito, e, sobretudo, aí a concentração daquele medicamento no plasma. E levando em consideração todos esses fatores, a gente tem que pensar também que cada paciente é um.
né? Ele é singular. Então, é necessário um ajuste aí de dose da terapêutica em diferentes pacientes, tanto da resposta desejada quanto da toxicidade em função da concentração do fármaco no seu sítio de ação. Ou seja, a gente tem que considerar que o paciente pode ter um problema hepático, pode ter um problema renal. Esse paciente, uma dose que é benéfica para ele é tóxica para outro. Então, isso tudo é observacional, né? Isso tudo aí leva em consideração não só as características do paciente, mas também as características do medicamento, da forma farmacêutica. Então, é importante saber sobre essas características farmacocinéticas do medicamento para a gente entender como que dá aí a resposta do nosso corpo frente ao medicamento que a gente está tomando, ao fármaco que a gente está tomando, certo? Ou que, de certa forma, a gente está prescrevendo aí para os pacientes. Agora vamos recapitular aí, então, né? Vamos fazer um resuminho do que foi a aula de hoje. Então, a gente falou sobre a absorção de medicamento, né? Ou seja, sobre as etapas que envolvem aí o processo de absorção, todos os fatores que podem influenciar no processo de absorção de medicamento, quais são as dificuldades que os medicamentos encontram dependendo da via de administração deles, né? Para chegar até a corrente sanguínea e até o local de ação para poder fazer o efeito. Dentro desse conceito, a gente tem que também considerar a biodisponibilidade, ou seja, a concentração daquele medicamento, daquele fármaco que chega até o local de ação para poder fazer o efeito. Isso também depende de vários fatores, depende da forma farmacêutica, depende da via de administração e, sobretudo, a gente fez um comparativo entre essas vias, né? Quais são mais rápidas, melhores, de que forma que a gente pode escolher uma via de administração diferente, isso vai depender também das características de cada medicamento, e quais são aí as facilidades em se utilizar cada uma delas, né? No que a gente ganha, no que a gente perde com cada uma, e sobretudo aí, quando a gente junta todos esses conceitos, né, a gente tem que considerar todas as características farmacocinéticas que envolvem aí a utilização desses medicamentos e, sobretudo, vão influenciar no seu mecanismo de ação e na resposta terapêutica aí do paciente. Essa aula aí, ela tem como referência 2 livros, né? O livro do Golan, que é o capítulo de farmacocinética, e também o livro do Hangindale, de farmacologia, os capítulos 8 e 9. Tá? Eu também utilizo muito o livro do Goodman, mas ele é um livro muito complexo, a leitura dele é complexa, ela é dificultosa, então eu aconselho todos vocês a estudarem aí pelo Hangindale, os capítulos 8 e 9, que é a principal referência aí da disciplina de farmacologia. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês aí e convidar vocês para uma discussão lá no nosso fórum de discussão no AVA, tá? E dizer que nós estamos todos aí à disposição de vocês para poder esclarecer as dúvidas. E gostaria muito que vocês também fizessem a leitura dos capítulos do livro e discutissem com nós professores também qualquer dúvida aí que surgir a partir dessa leitura e do estudo inicial da farmacocinética. Um grande abraço aí e bons estudos para vocês.